pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode... Vamos ler Marcos 7, 24 até o verso 30. E a gente medita aquilo que o Senhor Deus tem para o nosso coração. Amém? Marcos 7, 24 a 30 diz assim: E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: Por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. Amém? Essa passagem bíblica vem falando ao meu coração já há um tempo. Eu estava já inquieto, mas esses dias ficou muito forte assim, e eu não resisti e fui parar para refletir o texto. Eu quero compartilhar com vocês esse drama que está acontecendo aqui na vida de uma família, de pessoas comuns, pessoas como nós, que têm angústia, que passa fome, que passa aperto, que tem sono, gente como a gente, que teve a possibilidade de ter um encontro com Jesus. E a diferença está exatamente nisso. Qual a nossa atitude em relação à pessoa de Jesus, quando nós sabemos que Ele está aí, quando nós sabemos que Ele está passando exatamente no lugar que vai possibilitar a nossa mudança de vida. O que fazemos quando sabemos que Jesus está interessado, ou que Jesus está por perto, proporcionando a nós a chance de mudança de vida, né? E o evangelista Marcos vai fazer a descrição de que Jesus ele sai para as terras de Cirofenícia, ele vai para as terras de Tiro e Sidom. Ele estava em Genezaré pregando, ele pregava no barco e falou coisas muito abençoadoras para as pessoas que estavam à sua volta. Genezaré fica no norte da Galileia, é um vilarejo. Eu tive a oportunidade de conhecer essa região, e a Bíblia diz que traziam enfermos de todas as direções. Jesus tinha trabalhado muito, ele tinha curado muita gente, ele tinha tocado muita gente. A Bíblia diz aqui, em Marcos capítulo 7, que as pessoas faziam filas enormes para ao menos tocar na orla do vestido dele, da roupa dele, porque acreditavam que tocando na veste dele seriam curadas. Imaginem, Jesus, além de falar, além de ministrar, além de tocar as pessoas, ele tinha que ficar parado para que as pessoas passassem por ele e tocassem nas suas vestes. Imagina o empurra de pessoas doentes, pessoas de toda sorte de debilidade, tentando ao menos tocar nele. Nós vivemos num mundo de celebridades, e as celebridades hoje, quer sejam religiosas ou não, elas têm os seus guarda-costas, né? Elas estão cercadas de valentões para que ninguém se aproxime. Jesus é exatamente o contrário. Ele está aí para ser tocado pelas pessoas. E os discípulos, em algumas passagens, você vai encontrar
tentando bloquear esse acesso das pessoas necessitadas a Jesus. Foi o caso do cego de Jericó, que os discípulos disseram: sai para lá, fica quieto, não grita mais o Senhor, não incomoda ele, né? Foi o caso daquela mulher que sai no meio da multidão, ela que estava com problema do fluxo de sangue, e se alguém soubesse que ela tinha um fluxo de sangue passando ali no meio da multidão, apedrejavam-na ali mesmo. E os discípulos, com certeza, caso soubesse a história daquela mulher, não iriam deixar que elas se aproximassem de Jesus para tocá-lo, né? Tanto é que quando ela toca em Jesus, Jesus diz: de mim saiu virtude. Ou seja, ele sabia que aquela mulher estava com um problema muito grande, e segundo a lei, tudo que aquela mulher tocasse tornava impuro. E quando ela toca Jesus, pela lei, Jesus tem que sair agora da cidade para fazer o ritual de purificação durante 7 dias. E naquele momento Jesus falou: saiu virtude de mim. Ou seja, a mulher impura tocou nele, pela lei, ele também se torna impuro. Mas aqui está a diferença: Jesus cura aquela mulher e ela agora recebe do Senhor Jesus uma descarga de poder, onde o seu mal foi sanado. E quem é que vai contestar? Mais nada diante do que Jesus está fazendo, né? E agora nós temos uma outra mulher, também pobre, também necessitada, também com um drama existencial muito grande, com um problema que aflige a sua alma. E essa mulher está tomada por um sentimento materno. Foi o que me chamou a atenção nesse texto. É uma mãe que está profundamente apaixonada pelo problema da sua filha. E se a gente for pensar direitinho, e eu quero levá-los a pensar comigo, não é um problema de saúde física, e também não é um problema de saúde mental. Essa mulher tem uma filha que está dentro de casa, possuída por um demônio. Veja o grau de complexidade. A sociedade não podia fazer nada. Quem é que podia resolver um problema desse? Não tinha remédio, não tinha comprimido que resolvesse isso, não tinha chá que resolvesse isso. Era uma jovem endemoniada, estava dentro de um quarto presa. E a mãe soube que Jesus estava lá nas terras de Tiro e Sidom. Ele tinha trabalhado muito no dia anterior em Genezaré. Então Jesus pensa: eu vou para Tiro e Sidom. Ele tinha a casa de alguém lá em Tiro e Sidom. A Bíblia não diz a casa de quem, se era parente, se era amigo. A Bíblia não fala nada, mas ele tinha a casa de alguém. E ele foi para descansar. Ele trabalhou severamente e foi para descansar nessa casa. Observe o texto, eu quero falar verso por verso. E levantando-se dali de onde? De Genezaré, onde tinha trabalhado. Vocês podem conferir isso depois. Foi para os termos de Tiro e Sidom, que é um país vizinho. Tiro e Sidom pertence à Fenícia. De uma cidade, da cidade de Tiro para a cidade da Fenícia, fica 40 quilômetros de distância. E no meio fica a cidade de Sarepta, onde Elias foi se esconder e foi sustentado por uma viúva, as terras de Sarepta. Foi nessa região aqui. Como Elias também foi para Tiro e Sidom, agora Jesus está indo para descansar na casa de alguém. E observe o texto, por favor. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse. Por que Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava naquela casa? Porque ele estava cansado. Jesus também era humano, não é? Eu acho isso bonito no ministério de Jesus. Ele também descansou, ele também se afastou um pouco, ele também se preocupou com a sua condição física e mental, ele também se deu descanso. E ele foi para aquela casa se escondendo de todo mundo, porque está escrito aí que ele não queria que ninguém soubesse. Está na sua Bíblia isso? Porque na minha está. Eu acredito que a sua é igual a minha. E entrando numa casa não queria que alguém o soubesse. Mas, esse mais aqui é a complicação. Mas não pôde esconder-se. Por que razão Jesus não pôde esconder-se, uma vez que não tinha paparazzi nessa época, né? Os artistas de hoje vivem apavorados porque são fotografados mesmo quando não querem, né? Os caras conseguem fotografar até o espírito do sujeito. E Jesus, tentando se esconder, alguém soube, alguém divulgou, vazou o plano de descanso dele. Deixaram vazar e falaram: olha, Jesus está na casa de alguém ali.
que eu não sei dar o nome, mas Jesus estava lá, e veja o que vai acontecer. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, essa mulher soube que Jesus estava naquela casa. Os amigos de Jesus estavam lá, os discípulos de Jesus estavam lá. Jesus queria quietude. Imaginem vocês alguém bater na porta no dia do seu descanso, no dia que você tirou, porque trabalhou muito a noite anterior, o dia anterior, e agora você imaginou que ia repousar. Chega alguém com um problema que não é pequeno. E quem é esse alguém? Uma mulher desesperada, uma mulher cansada, com um problema familiar que ela não pode resolver. Uma mulher que deixou a sua filha em casa, se desloca e vai no sacrifício pessoal ao encontro de Jesus. Quando ela soube que Jesus estava ali, a primeira coisa que ela fez é: eu não quero nem saber do que está acontecendo, eu vou lá encontrar com ele. Se ele me receber, vai ser bom. Se não me receber, eu vou da mesma maneira. Ele vai ter que me atender. Ele vai ter que mexer na agenda dele para me atender. E ela foi e começou a bater na porta. Qual é o problema dela? Eu já mencionei para vocês há pouco. Ela tem uma filha. Vamos pensar nesse recorte. Vocês que são mães aqui sabem muito bem a dor de ter um filho com um problema. Às vezes nós pais preferimos que a dor seja nossa. É verdade ou não é? Do que o nosso filho sofrendo. Essa mulher está padecendo porque a sua filha está incapacitada. Quando ela tenta ser ela mesma, ela não consegue, porque uma força espiritual maligna a possui por dentro. Domina sua mente, escraviza essa moça. Essa moça não consegue comer porque os demônios não deixam. Essa moça não consegue dormir porque os demônios não deixam. Essa moça não consegue ter uma vida normal porque os demônios não deixam. Essa moça não consegue ir para a escola, sentar para ouvir uma aula porque os demônios não deixam. Era uma moça afligida por um tipo de possessão maligna. Um espírito que não vinha da parte de Deus e afligia a sua alma. E ela estava lá nas terras dos gregos. Diz a Bíblia que essa mulher era grega. Ela não conhecia os fundamentos que os judeus conheciam. Ela não conhecia os fundamentos da palavra de Deus. Mas ela sabia o que era demônio e ela sabia que Jesus podia resolver. Era o máximo que ela sabia. A chance dela chegou. Onde Jesus está, a chance da nossa vitória chega. Eu ouço amém? Amém. Onde Jesus está, nossa chance acontece. Nós temos que saber aproveitar a chance que Deus nos dá, porque Jesus está sempre disposto a atender o ser humano que pede socorro a Ele. Diz o texto que era uma mulher, e essa mulher é mãe. Eu quero chamar a atenção para essa maternidade dela. A angústia de uma mãe, a dor de uma mãe, a opressão de uma mãe, em ver a sua filha em estado miserável. E ela vai até Jesus e suplica o socorro. Mas vejam, ouvindo falar dele, a Bíblia diz que a fé vem pelo... Aqui me fala de algumas pessoas que estão implícitas, mas a Bíblia não lhes dá o nome. Foram pessoas que chegaram na porta dela e falaram de Jesus. Mulher, Jesus está ali. Nós soubemos, vazou da agenda dele, que ele estaria ali descansando. Ele é capaz de mudar a tua sorte. Você crê? Olha a pergunta. Ela passou a ter conhecimento por alguém. Deus usou alguém para levar a essa mulher o conhecimento da palavra, o conhecimento de Jesus. E de posse desse conhecimento, ela não se acomoda, ela não rejeita, ela se apropria da palavra que ela recebe por alguém e vai até Jesus. Eu quero abrir um parêntese aqui para dizer a vocês que nós temos a possibilidade de nos apropriarmos da palavra de Deus na nossa vida. Deus já nos tem dado a palavra que nos encaminha